Eu já trabalhava em alguns cenários com Kubernetes, porém era aquele conhecimento forjado ao fogo. Vamos supor, o cara que era da equipe de DevOps resolvia as paradas, ó, agora você vai fazer, se você quiser matar um pod, você vai fazer isso aqui, se você quiser entrar no pod, você acompanhar o rollout dos pods, você pode usar aqui, pode entrar num jump server, como é que tá a saúde dos pods, se ele restartou e não, e tal. Isso eu era, quando eu pego esses comandos, eu sou simplesmente um executor de comandos. Eu não sei os conceitos do Kubernetes, eu não sei como que eu crio um cluster, eu não sei como que os pods comunicam. Então, até então, eu não sabia nada disso. Como o Kubernetes funciona? O que é um deployment? O que é um scheduler? Sabe? O que é um job? O que é um HPA? Para que ele serve? Quando você vai precisar dele? Eu não quero ficar só como executor de comandos aqui. Eu quero conversar de igual para igual com a galera. Era uma frustração mesmo. Assim, cara, não é possível que eu não consegui hoje conversar com fulano de tal porque eu não tenho conhecimento disso. Será que eu estou passando vergonha? Será que eu estou um profissional à altura do meu cargo, né? Eu não poderia deixar de aprender aquilo, inclusive porque a gente tem que ter uma meta de aprendizado. Aí depois eu vi a sua semana com o Dev, eu já comecei a entender muito melhor como funcionavam as coisas. Eu vi um mar de possibilidades ali, cara. Eu aprendi muita coisa ali. Como você consegue entender e saber para que serve cada parada, é meio que libertador, assim, né? Quando eles me ofereceram essa posição, eu falei assim, não, agora vai ser massa, porque eu consigo já entregar alguma coisa de imediato, sacou? Tive um problema lá de certificado. Fui provar por A mais B aos caras, eu disse, bicho, tem alguma coisa errada na camada de gerenciamento dos certificados. Não é na aplicação. Depois de várias guerras, depois de quase um mês, o pessoal de infra verificando a configuração, eles chegaram e disseram, realmente, a aplicação tinha batido. E eu consegui embasar uma defesa arquitetural. No dia da Black Friday, tava rodando 500 e poucos pods, mais ou menos 300 aplicações, eu acho, cara. Era muita coisa. 500 mil de requests por minuto, cara. Foi uma parada bizarra. A gente não teve nenhum problema, tá? E a gente tava esperando que acontecesse algum problema. Isso assustou a gente. Eu consegui me virar, né, num ambiente de produção que tinha Kubernetes. Cara, velho, por que eu não estudei isso antes? Bicho, na boa, a paz que me deu sobre essa postura, a postura que eu tive, foi profissional. E aí, beleza? Chegamos à terceira aula da iniciativa DevOps. Eu sou Fabrício Veronese e durante essa semana eu estou te mostrando um método prático para se tornar um especialista na cultura DevOps e alavancar a sua carreira com um perfil bastante disputado e bem pago no mercado de TI. Essa é uma série com 5 aulas que se complementam. Portanto, se você ainda não assistiu às 2 primeiras aulas, pausa aqui e vai lá assistir, ok? Depois você volta para cá para conhecer as características e habilidades dos bons profissionais de DevOps e o que o mercado espera de você. Além disso, você também vai entender o conceito de infraestrutura como código e a importância disso na cultura DevOps. E já vai trabalhar com a principal ferramenta do mercado, o Terraform. Muito maneiro, né? Mas antes, vamos recapitular o que vimos até aqui. Na primeira aula, eu te mostrei o que é a cultura DevOps, quais os pilares fundamentais e como ela funciona na prática. Além disso, você aprendeu os conceitos e princípios fundamentais do uso de containers e do Docker. Viu passo a passo como criar seus containers a partir de imagens prontas e também como criar a sua própria imagem Docker e preparar para a sua aplicação rodando no Kubernetes. Já na aula 2, já mostrei as grandes oportunidades que estarão ao seu alcance como especialista em DevOps e avançamos para a orquestração dos containers, onde você aprendeu a arquitetura do Kubernetes, como funciona a ferramenta, quais os benefícios que ele proporciona e em quais casos que o uso é bastante recomendado. Em seguida, vimos os tipos de ambientes Kubernetes e montamos nosso ambiente Kubernetes de desenvolvimento local utilizando o K3D.
E com o ambiente pronto, seguimos com o passo a passo do processo de deploy da aplicação. Agora, vamos entrar no terceiro fundamento do meu método para você se destacar como especialista em DevOps, que são as soft skills. Cara, alguém duvida que as soft skills te dão uma super vantagem em qualquer contratação? Isso porque, além da técnica, algumas características comportamentais são bastante desejáveis, principalmente para o trabalho com a cultura DevOps, que exige bastante da relação interpessoal, tanto entre as equipes como com o cliente. Portanto, habilidades de relacionamento são muito bem-vindas, como, por exemplo, ser um bom ouvinte, ter uma boa comunicação clara e objetiva, saber trabalhar em equipe, saber pedir ajuda e ser flexível na tomada de decisões. E um outro ponto importante no dia a dia do especialista em DevOps é a padronização dos processos, além também da busca pelo máximo de automação e otimização das operações. É claro, sem prejudicar a segurança e a confiabilidade das aplicações. Sendo assim, é indiscutível a importância de manter-se curioso e atento às novidades do mercado, conhecendo as principais ferramentas e as práticas utilizadas. Mas, cara, num cenário tão escasso de profissionais que conhecem as técnicas e as ferramentas, as exigências das soft skills acabam sendo um grande diferencial, mas não um pré-requisito, sacou? E eu vou te falar uma parada. As equipes DevOps são perfeitas para o desenvolvimento das soft skills, já que exigem bastante do relacionamento e da troca de experiência entre as equipes e também com o cliente. Além disso, a cultura do feedback te deixa ouvir outras perspectivas e pontos a serem melhorados. Uma escolha bem interessante para acelerar o desenvolvimento das soft skills, sem dúvida alguma, são as mentorias, pois você consegue identificar os pontos fortes e fracos dos profissionais e trabalhar em cima das habilidades profissionais mais relevantes ali para facilitar a conquista das metas de carreira. Portanto, vale muito a sua atenção e o desenvolvimento delas, para complementar as suas habilidades técnicas e tornar o seu perfil profissional ainda mais diferenciado e te levar ainda mais longe. Agora, vamos conhecer o conceito de Infra as Code, ou infraestrutura como código, e entender qual a sua importância na cultura DevOps. E fica ligado, porque esse é um conceito fundamental para quem quer se tornar um profissional DevOps, já que isso está relacionado à automação da sua infraestrutura. Vamos então entender o que é infraestrutura como código, o que é o Terraform, para que ele serve. Mas antes eu quero falar com você sobre cloud, sobre infraestrutura, como montar os seus serviços em um cloud provider. E a primeira forma que você tem para criar a sua infraestrutura em um cloud provider é utilizando o terminal web, né? Aquela dashboard ou um painel lá de configuração. Todo cloud provider tem o seu painel, tem o seu dashboard para criar a sua infraestrutura de nuvem utilizando a interface web. Aí você vai colocar lá caixa de texto, checkbox, vai aplicar e aí você vai ter a sua infraestrutura. Você vai ter sua máquina virtual, suas máquinas virtuais, suas interfaces de rede, seu cluster Kubernetes, suas functions, enfim, você consegue declarar a sua infraestrutura utilizando um painel web. Essa forma, quando você está começando a estudar sobre cloud, montando ali a infraestrutura, até que é legal. Quando você está estudando ali o cloud provider, ali, dando os primeiros passos, é bem legal. Mas no dia a dia não é eficiente, porque você vai ter dificuldade de reproduzir, né? Você vai, gravar a tela e mostrar o que você está fazendo, vai ficar tirando print, botando num arquivo, documento, um markdown, não é eficiente. É difícil de reproduzir, é difícil de automatizar, né? Como é que você vai automatizar os cliques ali no dashboard? Dá para fazer? Dá, você pega um Selenium ali e tal, mas cara, é muito louco, né? Tentar
automatizar o processo de criação da infra dessa forma. E também é difícil você distribuir, né? Novamente, você quer passar para a sua equipe o setup, né, da infraestrutura para que a sua equipe consiga construir em um outro ambiente, cara, é complexo. Você vai, novamente, ficar botando passo a passo, clica no botão, preenche o campo de texto, enfim, não é algo eficiente para o dia a dia de um profissional DevOps. Outra maneira também que você pode criar sua infraestrutura em um cloud provider é utilizando ferramentas CLI. E, novamente, os principais cloud providers hoje te dão isso. Tem o Azure CLI, tem o AWS CLI, tem o GCP CLI. Bom, DigitalOcean tem também. A maioria dos cloud providers tem a sua ferramenta de linha de código. E com isso você consegue criar shell script, você consegue lá utilizando PowerShell, você consegue criar os seus scripts ali, gerando ali a automação para criar a sua infraestrutura. Aí já é mais fácil de propagar, porque você consegue enviar o script para a sua equipe. É um pouco mais eficiente essa forma, mas dessa forma você tem que ficar preocupado com o passo a passo de execução. Pode ser que algum elemento já exista na infraestrutura, você tem que ter uma tratativa para isso e é meio complexo fazer isso utilizando script. Então é melhor que a interface web, mas não chega a ser o ideal, certo? E a outra forma é utilizando código, né? Utilizando linguagem de programação como Python, .NET, Go. Hoje o mais comum para isso é o Python, né? E você tem para isso os SDKs, que são os Software Development Kits, né? E o Azure tem o seu Software Development Kit, a AWS tem também, GCP também tem. E essa forma é um pouco melhor do que utilizando o Shell Script. Você consegue colocar com mais facilidade estruturas de decisão, você pode verificar se aquela infra existe ou não, mas mesmo assim você tem que se preocupar com a ordem de execução, mas não deixa de ser ali uma forma mais eficiente, certo? E é aí que entra a infraestrutura como código, onde você declara sua infraestrutura como código, utilizando a linguagem própria da ferramenta, e a ferramenta ela vai criar essa infraestrutura para você. Você vai declarar sua infraestrutura, olha, eu quero uma máquina virtual, eu quero essa configuração de rede, eu quero esse cluster Kubernetes com esse setup, e a ferramenta de infraestrutura como código vai montar isso para você. E é aí que entra o Terraform. O Terraform ele faz justamente isso. O Terraform é uma ferramenta em que você cria ali a sua infraestrutura, declara ela utilizando arquivos.tf, certo? E ao aplicar esse código ou esse conjunto de códigos que você pode modularizar, ele é bem flexível em relação a isso, você vai pegar esse projeto Terraform com um conjunto de códigos que você criou, com a declaração da infraestrutura que você criou, e o Terraform vai aplicar isso para você, independente da ordem. Você não vai ter que se preocupar com ordem de criação, você não vai se preocupar se o elemento já existe, ele vai verificar aquela infraestrutura e vai reproduzir para você em um ambiente de nuvem, porque o Terraform trabalha de forma declarativa, certo? E o legal do Terraform é que o Terraform ele é multi-cloud, ele trabalha com múltiplos serviços de nuvem. Você pode utilizar o Terraform para a AWS, você pode utilizar aí por Azure, você pode utilizar no Google, você pode utilizar em vários outros serviços, pode utilizar em Oracle, DigitalOcean, Linode, cara, enfim, você pode utilizar ele em diversos locais. Mas como é que funciona essa parada? Como é que o Terraform ele tem esse poder, né, de ser uma ferramenta que funciona em vários providers? Isso porque ele tem justamente os providers, que são bibliotecas, são códigos, bibliotecas, plugins, na verdade, são plugins que se conectam com esse cloud provider. Então, cada cloud provider, cada ferramenta ali que o Terraform vai interagir, tem o seu plugin, tem o seu provider que faz justamente a ponte entre o Terraform e o cloud provider ou o serviço que você vai interagir. Então,
Sempre que você for interagir com algum serviço utilizando Terraform, você vai utilizar um provider, que vai ser esse plugin de comunicação. Pô, maneiro, Fabrício. E onde é que eu acho esses providers? Onde é que eu acho, né, se tem lá um provider para o meu serviço de nuvem ou para a ferramenta que eu quero utilizar? O Terraform, ele tem o Terraform Registry, que é como se fosse o Docker Registry, como se fosse o GitHub. É um serviço de repositório de providers. Então lá você vai encontrar diversos providers, você vai encontrar provider para AWS, para Azure, para Google, você vai aí encontrar diversas ferramentas, diversos providers para o seu serviço. Então, cara, tá na dúvida se existe um provider para a ferramenta que você quer, para o serviço de nuvem que você quer, cara, dá uma olhada lá no Terraform Registry e verifica. Ele tem, ó, pelo print aqui, ó, tem AWS, Azure, Google, Kubernetes, Alibaba, tem aqui Consul, tem o DNS da HashiCorp. Cara, tem uma porrada, tem Helm, tem várias paradas. A gente vai ver isso mais na frente. Então, você tiver na dúvida, vai entrar no Terraform Registry e verificar isso, certo? Então, como eu falei, o Terraform ele trabalha de forma declarativa. E qual é a vantagem, qual é a diferença entre imperativo e declarativo? Imperativo, você se preocupa com a ordem da execução das etapas ali de construção da tua infraestrutura. Quando você trabalha de forma declarativa, você não se preocupa com isso, a ferramenta que se preocupa com isso. Um outro exemplo de trabalho declarativo, onde você declara a infraestrutura e a ferramenta aplica para você, é o próprio Kubernetes. Eu ontem falei isso, o Kubernetes, ontem ou na última aula, na aula 2, ele funciona de forma declarativa. E você declara lá os elementos que você quer através do manifesto e o Kubernetes cria para você. E isso é excelente, porque, cara, é menos coisa para você se preocupar, certo? Além disso, a forma imperativa ela é difícil de documentar. Cara, você vai documentar um código em Python? Você vai documentar utilizando um shell script? É difícil, né, você documentar dessa forma. Já a forma declarativa, utilizando Terraform, é muito mais simples de documentar. Existem, inclusive, ferramentas que convertem o código do Terraform para documentação. Isso, cara, ajuda muito, você ganha muito mais eficiência. Além disso, a forma imperativa você tem pouca padronização, né? Porque você está trabalhando com a linguagem de programação, você está trabalhando ali você pode estar trabalhando, criando a sua infraestrutura utilizando Python, uma hora você pode estar utilizando Go, enfim, você pode estar utilizando ali diversas ferramentas diferentes, e é difícil criar essa padronização, né? Uma parte da sua equipe usa Python, outra parte da sua equipe usa Go, né? Fica meio complexo, né? Já no Terraform é uma padronização. Existe a padronização porque é uma linguagem única, certo? Bom, e agora tem uma outra dúvida que surge bastante para quem está começando a estudar infraestrutura como código, está começando a estudar ali Terraform. O que é melhor, Fabrício? O Terraform ou o Ansible? Cara, você provavelmente já entrou nessa de se perguntar assim, cara, eu aprendo Terraform ou eu aprendo Ansible? O que é melhor? É a mesma coisa que pensar o que é melhor, Kubernetes ou Docker? Cara, são coisas diferentes, tem funções ali diferentes. Então, o Terraform e o Ansible, eles não competem entre si, eles não são inimigos. Na verdade, eles são aliados e se complementam. Por que isso? Porque o Terraform ele trabalha com uma categoria de infraestrutura como código de provisionamento de infraestrutura. O que é isso? Com o Terraform você vai declarar os elementos da sua infraestrutura. Você vai criar código para criar a infraestrutura. Você vai criar a sua VM, você vai criar a sua subnet, você vai criar o seu cluster Kubernetes, você vai criar os seus elementos de infraestrutura na nuvem. E com isso, você vai ter apenas a sua infraestrutura. O Ansible, ele vai
configurar a sua infraestrutura. Você vai determinar o que vai ser instalado nessa VM, você vai complementar o setup do Kubernetes. Ele é uma infraestrutura voltada para gerenciamento de configuração. Então, o Terraform está relacionado a provisionamento, ele está relacionado à criação de infraestrutura. E o Ansible está justamente complementando, fazendo o quê? Configurando os recursos, certo? Então, o que eu estudo? Terraform ou Ansible? Cara, o ideal é que você aprenda os dois. Bom, falado isso, vamos entender agora a infraestrutura de código do Terraform. Como é que é formada a estrutura de código do Terraform? O Terraform utiliza o HashiCorp Configuration Language. É uma linguagem própria da HashiCorp, que é a empresa a qual pertence o Terraform. Tem diversas outras ferramentas como Nomad, como Packer, como Vagrant. É uma empresa que tem aí várias ferramentas no mundo DevOps, certo? E o Terraform, ele utiliza o HashiCorp Configuration Language. E qual é a estrutura do HashiCorp Configuration Language? O HashiCorp Configuration Language, ou HCL, ele funciona da seguinte forma. Você primeiro vai declarar o tipo de bloco que você vai criar, o block type. Aí nós vamos ver aqui os tipos de bloco que você pode criar. Você pode criar um bloco de recurso, um bloco de data, um bloco de variável, enfim. Você vai criar um tipo de bloco. Depois disso, seguido do tipo de bloco, você vai botar os block labels, né, onde você vai determinar alguns valores para aquele tipo de bloco. Então, blocos de resource, você vai ter que colocar qual é o tipo e o nome do recurso. O data, você vai fazer a mesma coisa. No variables, você vai declarar qual é o nome daquela variável. Enfim, a quantidade de block labels depois do block types pode variar aqui, tá? E dentro desse bloco você vai ter os identificadores e as expressões, que como se fossem os parâmetros de uma função. Você vai botar o identificador, o que você vai determinar como o que tipo de valor que você está mexendo, e você vai colocar depois o valor em seguida, que vai ser a expressão, certo? Essa é a estrutura do HCL que você vai utilizar no Terraform, ok? Alguns exemplos de blocos do Terraform. Eu tenho o bloco de resource. O bloco de resource é o recurso. Você está criando algum elemento ali que vai ser criado na sua infraestrutura. Você está criando uma VM, você está criando um cluster Kubernetes, você está criando um elemento de rede, um firewall. Cara, você está criando alguma coisa. Em seguida, declarando ali o tipo de bloco resource, você vai ter justamente qual é o tipo de recurso que você vai utilizar. No caso aqui, eu estou criando aqui um DigitalOcean Droplet, eu estou criando uma máquina virtual, e em seguida eu estou nomeando aqui essa máquina virtual. E em seguida eu estou passando aqui os valores. A imagem vai ser essa aqui do Ubuntu, o nome, região. Eu vou parametrizando aqui os valores desse bloco de recurso, ok? Então, o resource, ele é justamente um recurso no seu elemento de cloud. E esse recurso ele vai ser gerenciado pelo Terraform. É um recurso gerenciado pela ferramenta Terraform, ok? Já o Data Source, ele é um recurso que já existe no seu cloud provider. Ele já está lá, ele foi criado manualmente, foi criado de outra forma que não utilizando o Terraform, o seu projeto Terraform, mas você quer interagir com ele, você quer pegar algum dado, você quer vincular ele a algum resource de algum elemento de infraestrutura que você está criando agora. E é a mesma coisa aqui, você vai criar o block type data, você vai passar aqui os block labels do tipo do recurso que você está utilizando, e aqui no caso também o nome que ele vai representar no projeto, e em seguida você vai passar aqui os dados para que o Terraform identifique esse data source, ok? Em seguida eu tenho os providers. Lembra que eu falei que o provider é o plugin de conexão entre um cloud provider e o Terraform? Então, você tem que declarar o provider também no projeto. Você tem que falar, cara, olha, eu vou utilizar o provider
DigitalOcean, vou utilizar o provider AWS, o provider Oracle e por aí vai. Inclusive, você pode utilizar vários providers em um projeto só. Por isso que você pode declarar um projeto multi-cloud no Terraform. Você pode declarar em um único projeto Terraform elementos de Azure, de AWS, de Oracle, de DigitalOcean e por aí vai. Mas você tem que declarar eles utilizando esse bloco provider e passando os parâmetros aqui de configuração, no caso aqui o token, certo? Tem outras formas de passar o token também, mas aqui eu tenho o bloco declarando o meu token, certo? Eu também tenho o bloco Terraform Settings. O bloco Terraform Settings ele é importantíssimo para você configurar os dados do Terraform. Você vai configurar o setup do seu projeto em relação a qual a versão do Terraform que você pode utilizar para executar esse projeto, qual vai ser a versão dos providers aqui, quando você declara um provider do tipo DigitalOcean utilizando esse Terraform Settings aqui, ele diz, olha, onde está esse provider, né? Nessa forma aqui, nessa nomenclatura, eu estou pegando lá do Terraform Registry, e eu digo também qual a versão desse provider que pode ser utilizada. Aqui eu determino qual a versão do Terraform que eu vou utilizar e dentro de Required Provider eu coloco os providers que eu vou utilizar e aqui quais são as versões, qual a versão que eu vou poder suportar aqui nesse projeto, ok? Em seguida eu tenho as variables. As variables servem para você parametrizar valores no seu projeto. Assim como o código, você vai criar variáveis onde você consegue determinar valores diferentes. Isso ajuda no reaproveitamento do projeto. Já o output, ele serve para você capturar alguma informação do seu projeto depois que ele é executado, pegar valores de retorno e expor ele no output ali do seu terminal. Com isso, você não precisa ficar indo no terminal web, em outro lugar, para pegar algum valor que você precisa em relação a essa infraestrutura, ok? Bom, então agora, entendido o que é o Terraform, a estrutura que funciona no Terraform, vamos agora subir um projeto utilizando o Terraform. Vamos subir um cluster Kubernetes utilizando o Terraform e a DigitalOcean. Bom, então agora que você sabe o que é infraestrutura como código, sabe o que é Terraform, entendeu o HCL, os tipos de blocos que possui o Terraform, vamos agora subir o nosso projeto para a nuvem utilizando o Terraform. Só que antes de começar no Terraform, eu quero te mostrar o que nós vamos fazer e aonde vamos fazer. E aqui nós vamos utilizar o serviço de nuvem da DigitalOcean. A DigitalOcean, caso você não conheça, é um cloud provider, é um serviço de nuvem bastante utilizado por profissionais de tecnologia e desenvolvedores, e ele é muito mais em conta do que os principais cloud providers. Então ele é excelente para você dar os seus primeiros passos estudando e trabalhando com nuvem. Eu utilizo o DigitalOcean no meu ambiente, utilizo ele em produção. Cara, é muito legal e, como eu falei, sai muito mais em conta do que pagando ali Oracle, Google e AWS, enfim. E, além disso, você tem aqui, ó, $100 para você testar durante o período de 60 dias. É só entrar nesse link aqui, eu vou deixar o link aí na plataforma para você conseguir fazer o seu cadastro e ganhar esses $100 de crédito, que é mais que o suficiente para fazer aqui o que nós vamos fazer nessa semana da iniciativa DevOps. Ok? Bom, feito o cadastro na DigitalOcean, você vai entrar num painel como esse aqui. Esse painel aqui você gerencia todos os serviços da DigitalOcean. O foco aqui da iniciativa DevOps vai ser justamente o Kubernetes, que é a ideia subir um cluster Kubernetes na DigitalOcean e subir a nossa aplicação, o KubeNews, utilizando esse serviço.
ok? Então, o processo aqui que eu vou fazer primeiro vai ser todo manual, utilizando o terminal web. Vou fazer tudo aqui utilizando essa interface web. Depois, entendido como fazer a criação do Kubernetes na DigitalOcean pelo terminal web, aí sim nós vamos lá para o Terraform, beleza? Aqui no caso, né, deixa eu até mostrar aqui no terminal, eu estou utilizando o KubeNews, né, que nós fizemos na aula anterior, né, o deploy dele, fizemos a imagem. Deixa eu abrir aqui o VS Code para mostrar exatamente aqui o projeto, né? O ponto de partida aqui é onde nós paramos na aula anterior. Então tá aqui, ó, o Dockerfile, Docker Ignore, tá aqui o deployment, exatamente como deixamos a aula 2, certo? Então, deixa eu minimizar aqui. O objetivo agora vai ser criar o cluster e fazer o deploy no ambiente na nuvem. Então, para criar o meu cluster Kubernetes aqui na DigitalOcean, eu vou vir aqui em Kubernetes, certo? Aí vai me mostrar aqui o serviço, vai me explicar o serviço e tal, como é que é. E aqui, ó, eu tenho, ó, Create a Kubernetes Cluster. Eu posso vir aqui também, ó, nesse botão aqui, Create, e escolher. Vou vir aqui, nesse aqui já, ó, Kubernetes, beleza. Aqui no caso, ele vai perguntar qual a região que eu quero utilizar. Eu vou utilizar a região aqui no caso, Nova York 1, ok? Beleza, Nova York 1. Ele vai perguntar a versão do Kubernetes que eu quero utilizar. Ele sugere aqui o 22.8, né, que é o recomendado. Eu posso botar também o 1.2111, né, 1.22.8 e 1.2111. Vou deixar aqui o recomendado, beleza, sem problemas. E agora eu vou escolher aqui a capacidade do meu cluster. Eu vou escolher os worker nodes que vão ter no meu cluster Kubernetes. Lembrando o seguinte, estou rodando aqui um Kubernetes como serviço, no Cloud Provider, eu não vou ter ali o gerenciamento do Control Plane. Eu só vou aqui definir os worker nodes e o Control Plane é gerenciado pelo meu serviço de nuvem, aqui no caso a DigitalOcean. Aqui, então, eu vou definir o Node Pool. O que é esse Node Pool? O Node Pool ele é um setup que eu escolho de máquinas para o meu cluster Kubernetes. Então, eu vou definir aqui, ó, o Node Pool Default. Vou botar aqui o padrão, certo? E aqui eu posso escolher qual máquina que eu vou utilizar, qual tipo de nó que eu vou utilizar. Posso botar aqui, ó, Basic Nodes, né? Posso botar aqui baseado em Intel, baseado em AMD. Tem aqui várias categorias de máquinas que eu posso definir. Vou botar aqui Basic Nodes, né? Não vou fazer nada demais. E aqui eu escolho a definição das máquinas. Aqui no caso, vou botar essa aqui, ó, 1 GB de RAM e aqui no caso, 2 CPUs. Não, vou fazer melhor. Vou botar esse aqui de $20, 2 GB de RAM e aqui no caso, 2 CPUs. $20. Lembrando que esse valor de $20 é por mês. Então, se você subir aqui e utilizar por, sei lá, 1 hora, 2 horas, você vai pagar esse valor aqui, só que no valor hora, certo? Aqui, ó, tem aqui, ó, 0,027 centavos de dólar por hora. Então, você vai pagar aí esse valor vezes 2, ok? No caso aqui, é vezes 3 vezes 2, né? Porque eu vou colocar 3 nós aqui desse setup de máquina, ok? Caso eu queira um outro setup de máquina, eu quero esse tipo de máquina e quero outro tipo também, sei lá, com máquinas baseadas em AMD, né, no caso, eu posso colocar aqui também, e tem a limitação aqui de máquinas virtuais, né, dependendo da conta, eu posso adicionar um outro node pool aqui e botar aqui, ó, pool, sei lá, AMD, certo? Aí eu defino aqui o AMD, ou então eu quero um pool premium, vou botar aqui premium, né, para algum pod ou algum processo que consuma mais recursos. Posso botar aqui um pool premium e botar aqui um setup de máquina mais interessante. Vou botar aqui sei lá, um Intel e vou botar aqui, sei lá, aqui, ó, 6 GB de RAM e 4 vCPUs. Eu posso fazer isso. Eu vou definir aqui os perfis de máquinas que eu vou ter no meu cluster Kubernetes. Aí eu posso botar a quantidade. Aqui, no caso, sei lá, não preciso de 3. Vou botar uma só.
e por aí vai, ok? No caso, vou remover esse node pool, vou trabalhar com um só, e 3 máquinas, está de bom tamanho, beleza. Aqui eu vou definir o nome do meu cluster Kubernetes, vou botar aqui iniciativa, certo? E aqui não vou botar tag, só isso. Vou executar aqui a criação e esperar agora ele terminar aqui de criar o meu cluster para fazer o deploy da aplicação lá nesse cluster Kubernetes. Isso tudo fazendo aqui no terminal web, e tudo que nós estamos fazendo aqui vai ser replicado no projeto Terraform. Bom, então agora terminou aqui o processo de criação do cluster. Você já deve ter visto aí que demora realmente um pouquinho, em torno de 5, 6 minutos aí para criar. Mas beleza, agora ele está criado. Eu vou vir aqui embaixo, deixa eu ver aqui... Onde é? Ah, tá aqui, ó. Eu vou vir aqui e vou baixar o config file, que é o arquivo de config para definir o acesso no kubectl. Com esse arquivo, eu consigo acessar o meu cluster Kubernetes, certo? Então, já fez aqui o download, está na minha pasta de downloads. Eu vou abrir aqui o meu terminal e vou copiar esse cara para o meu diretório lá de configuração do kubectl. Vou ver aqui, né? No caso eu estou trabalhando com Windows, então ele está na pasta de downloads lá do meu diretório do Windows, então eu vou lá nele, certo? Vou ver aqui, downloads, K8S, iniciativa kubeconfig, e vou copiar aqui para o meu diretório home, na pasta kube, e vou sobrescrever o arquivo config, o kubeconfig. Rodei aqui, agora, beleza, copiou o kubeconfig. Se eu executar kubectl get nodes, vamos ver, tá lá, ó, meu cluster Kubernetes com os 3 nós que eu defini aqui. Caso eu queira adicionar mais nós, eu posso vir aqui deixa eu ver aqui. Aqui, ó, eu posso vir aqui no meu node pool e adicionar node pool. Posso adicionar também aqui mais nós, caso eu queira, né? Mas aqui eu não vou fazer isso não, mas é possível fazer, beleza? Posso diminuir também, não tem problema nenhum. Então aqui eu consigo escalar a quantidade de nós a hora que eu quiser, certo? Beleza, então tem aqui o meu cluster Kubernetes. Agora eu vou fazer o deploy da aplicação KubeNews no cluster Kubernetes lá na DigitalOcean. Se eu vir aqui na pasta downloads, na minha pasta aqui do projeto, eu vou aplicar aqui o manifesto do deploy. Vem aqui, kubectl, apply, -f, k8s, deployment, que é o arquivo, né, manifesto do projeto. Aplico, ele vai criar tudo para mim. Da mesma forma que foi feito lá no K3D. Igualzinho, mesmo comando, tudo igualzinho. Vem aqui, ó, kubectl get all. E tá aqui, ó. Ele já criando tudo para mim, certo? Inclusive, ó, com aquele número todo de réplicas, já que eu não alterei o arquivo. Mas tem um ponto aqui muito importante. Se você observar aqui, ó, o meu service KubeNews está como um tipo node port, né? Ele vai me dar o acesso através do número da porta 30.000, mas eu teria que acessar pelos IPs dos nós do meu cluster. Só que como eu estou rodando aí como um serviço, eu não tenho acesso direto aos nós. Então aqui eu tenho que fazer diferente. Eu vou mudar aqui o meu service para load balancer. Certo? Que ele vai fazer o quê? Ele vai inserir um load balancer na frente, vai me gerar um IP de acesso e aí eu vou conseguir acessar os pods da minha aplicação web do KubeNews. Certo? Então, vou fazer isso aqui. Agora, eu executo novamente o apply para alterar o meu service. Beleza? Lá, alterou. Se eu executar aqui o kubectl get all novamente, o
que ele vai fazer? Ó, ele vai me mostrar agora o tipo load balancer e ele está gerando para mim aqui, ó, um IP externo. Esse processo também demora um pouquinho, demora uns 3, 4 minutos, até uns 5 minutos ele leva. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou executar um watch, aqui um comando watch, onde eu vou ficar aqui esperando ele me mostrar o IP externo. Beleza. Agora é só esperar ele gerar aqui o IP externo para eu poder acessar a aplicação. Bom, aqui ó, criou para mim o IP externo, levou aqui ó, mais ou menos uns 4 minutos. Beleza, agora eu vou pegar esse IP aqui e vou abrir no meu navegador. Se tudo der certo, a aplicação, a aplicação está no ar. Inclusive está aqui ó, com V2 aqui, porque eu estou utilizando a imagem V2. Inclusive, vamos fazer um teste aqui, vamos, já que estamos aqui, né? Vamos vir aqui e trocar agora, né, para a versão 1. Vou aplicar aqui, né, vou colocar aqui e agora eu vou aplicar. Deixa eu abrir aqui o meu terminal, vou colocar aqui do lado, certo? Vou deixar aqui o auto refresh, certo? Vou iniciar aqui o auto refresh. E agora eu vou vir aqui, vou trocar aqui a versão utilizando o kubectl apply -f k8s deployment. Aplico, vamos ver ali, ó, ele já viu aqui, né, que mudou a versão. Vamos ver ele aqui mudando a versão, como aconteceu antes, ó, sem downtime. Estou atualizando. Uma hora ele vai mudar ali para a versão 1, que não vai, no caso não vai aparecer nada, né? Deixa eu terminar aqui, vamos ver. Lá. Vamos vendo aqui ele trocando, kubectl get pods. Lá, já até foi aqui, ó. Já trocou, tá terminando. Rodou ali uma vez o 2, né? Pegou aqui o 2. Beleza. Então, ok, conseguimos aqui rodar, então, o KubeNews na DigitalOcean, certo? Então, agora, a gente vai pegar tudo que fizemos aqui no terminal web, criar o cluster. No caso, a gente não vai aplicar, né, utilizando o Terraform, não vamos aplicar a aplicação utilizando o Terraform, vamos só criar o cluster Kubernetes e obter o kubeconfig. E aí, a partir daí, a gente vai executar o kubectl na mão, certo? Mas aqui o objetivo vai ser criar toda a minha infraestrutura utilizando o Terraform. Mas antes eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar esse carinha, né? Vamos deletar esse cluster. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu fazer aqui o processo novamente, ó, para quem não pegou. Aqui, ó, na listagem do cluster, vamos lá novamente aqui, ó. Kubernetes, eu tenho a listagem aqui dos clusters, só tem um. Vou vir aqui, ó, destroy. Aí eu tenho que copiar o nome aqui para baixo. Ele criou, né, um load balancer. Olha que interessante. Deixa eu até voltar aqui, ó. Se eu vir aqui em networking, ele criou para mim, ó, um load balancer, porque eu criei o service load balancer. Se eu resolver deletar a aplicação, ó, kubectl delete -f k8s deployment, né, deletar esse cara, ele já vai deletar para mim também o load balancer. Deixa eu aplicar, deixa eu fazer um refresh aqui. Lá, ele já deleta para mim, certo? E no caso, agora vamos lá excluir, né, o projeto, ou melhor, o cluster. Ver aqui, Kubernetes. Vamos lá, beleza, vamos aqui em Destroy. Ele agora não vai aparecer aqui o load balancer vinculado, mas aí, caso você não tenha deletado o projeto como eu fiz, marca lá para deletar também o load balancer, coloca aqui o nome do cluster e bota em destruir. Aí vai lá e vai começar a excluir o cluster Kubernetes, certo?
Já foi? Deixa eu ver aqui. Já foi. Então, a partir desse momento que você excluiu o cluster Kubernetes, você não está sendo mais cobrado. A cobrança começa a partir do momento que você cria o cluster até o momento em que você destrói, certo? Aí vai contabilizar ali as horas e vai fazer aquele cálculo ali baseado nos valores do nó, ok? Então, beleza. Limpamos aqui o cluster Kubernetes do nosso serviço de nuvem. Agora, vamos fazer com o Terraform a criação do cluster Kubernetes. Antes da gente começar a criar o projeto Terraform, começar a declarar nossa infraestrutura, eu quero mostrar para você a página do Terraform, o Terraform Registry, como fazer a instalação do Terraform, já que são requisitos para começar aqui o projeto. Bom, eu vou abrir aqui a página e entrar em terraform.io. Em terraform.io você vai ter aqui, ó, a página do Terraform, né, onde fala sobre o projeto, a página do Terraform. E aqui, ó, em download, você consegue fazer o download do Terraform e fazer a instalação dele. Ele roda em Mac, Windows, Linux, FreeBSD, OpenBSD, Solaris, então, cara, ele vai rodar aí na sua plataforma com toda certeza. Para você instalar, você vai escolher aqui a plataforma que você está utilizando e vai seguir aqui o passo a passo. Você vê que é bastante simples. Aí tem Package Manager para Ubuntu e Debian, CentOS, Fedora, Amazon Linux, Homebrew. Aqui é só você utilizar o correto. Eu aqui no caso estou utilizando aqui o Linux, né? Estou utilizando o WSL. Deixa eu voltar aqui. Né? Eu estou utilizando o WSL, então eu já tenho aqui o Terraform rodando. Eu estou utilizando o Terraform, deixa eu ver aqui, o 1.2.2. É o que eu baixei recentemente, então provavelmente é a última versão. Então você vai fazer o download aqui do Terraform e instalar no seu ambiente. E além disso, temos também o registro do Terraform, certo? Que é justamente aonde eu tenho os providers, como se fosse o Docker Registry e também o GitHub, só que para providers do Terraform. Aí você pode ver aqui, ó, tem os providers do Google, tem aqui tem um provider do Google, provider da Oracle, AWS, Azure, Kubernetes, Alibaba, tem aqui uma porrada. Se você vir aqui em Browse Providers, aqui, ó, ele dá uma lista gigante de providers para o Terraform. É interessante o seguinte, deixa eu dar um zoom até aqui para ficar melhor. Você sempre olhar aqui, ó, existe os providers oficiais, né, da HashiCorp, os verificados e o de comunidade. Eu recomendo que você sempre utilize os oficiais ou os verificados, porque os oficiais são oficiais, né? Assim como as imagens Docker, que são oficiais, e os verificados ele passa por um processo de verificação, então ele é seguro, certo? Os de comunidade é a mesma coisa que a imagem Docker, pode ter alguma coisa ali que não seja... pode ter alguma coisa maliciosa ali, então eu não recomendo que você utilize, mas, cara, é por conta e risco, né? Então, a gente vai utilizar aqui no caso o da DigitalOcean, certo? Aqui, ó, ele é verificado e a gente pode utilizar numa boa. Aqui no lado, ó, tem a documentação e a gente vai utilizar muito a documentação, porque cada resource type, né, cada provider tem os seus resources. Então, quando você declarar um bloco do tipo resource, você vai ter que ver na documentação como criar aqui cada um desses recursos. Mas calma que a gente vai fazer isso passo a passo, mas a documentação aqui vai ser o seu maior aliado, ok? Então, agora, né, feito o download aqui do Terraform e entendendo aqui onde achar o provider certo que você quer utilizar, vamos fazer o nosso projeto. Bom, então agora vamos começar o nosso projeto. Eu vou voltar aqui para o meu terminal, certo? E agora eu estou aqui no meu terminal
no diretório KubeNews, eu vou fazer o seguinte, eu não vou colocar a infraestrutura aqui dentro do meu projeto KubeNews. São coisas diferentes. Uma coisa é o meu código-fonte, o meu projeto, a aplicação, e outra coisa é a infraestrutura. Então, eu vou subir aqui um diretório, aqui eu vou entrar no diretório aula, e aqui do lado do diretório KubeNews, eu vou criar aqui com mkdir o diretório infra Scode, para poder separar aqui a infraestrutura e separar a minha aplicação. Vou entrar aqui, né, infra Scode, e agora eu tenho um diretório vazio para trabalhar. Como eu vou trabalhar declarando a minha infraestrutura utilizando código, né, e aplicando no Terraform, eu vou utilizar o VS Code como editor de código. Você pode utilizar, como já falei, Notepad, bloco de notas é um Notepad, mas você pode utilizar Notepad, Sublime, Vim, você pode utilizar aí o editor de código que você preferir. Eu vou utilizar aqui o VS Code, que eu gosto bastante. Ele abriu aqui na outra janela, vamos para cá. E se você está utilizando o VS Code, assim como eu recomendo bastante essa extensão aqui, ó, a extensão Terraform. Esse carinha aqui ajuda bastante, ó, esse Terraform da HashiCorp, tá? É o da HashiCorp. Esse carinha aqui ajuda bastante, ele tem IntelliSense, ele dá ali um autocomplete, ajuda bastante na hora de trabalhar com o Terraform. Então, se você está utilizando aí o VS Code, instala que vale bastante a pena. Ok? Então agora eu vou começar a criação da minha infraestrutura. E para começar a criação da minha infraestrutura, eu tenho que ter o arquivo TF, que é o arquivo Terraform. E é uma boa prática você começar sempre pelo main.tf para declarar a sua infraestrutura. E é aqui que a gente vai começar o projeto. Deixa eu ver aqui se está bom o zoom. Sim, tá bom. Ok? Então, a primeira coisa que eu vou declarar aqui no meu projeto é o Terraform Settings, que é o bloco de configuração do Terraform, do meu projeto Terraform, e também vou declarar aqui o meu provider, né? O plugin que vai fazer a ponte entre o meu projeto Terraform, ou melhor, entre o Terraform, quando ele for aplicar a infraestrutura, e o meu Cloud Provider, certo? Como eu já tinha falado antes, nós vamos utilizar aqui esse provider da DigitalOcean. Se der uma olhada aqui na própria documentação do projeto, ele tem aqui, ó, deixa eu aumentar aqui, ele tem uma seção DigitalOcean Provider. E aqui, nesse DigitalOcean Provider, ele diz aqui como fazer a configuração. Aqui, ó, ele dá uma colinha de como fazer a configuração do meu projeto. Então, eu vou vir aqui, ó, Terraform, o bloco do Terraform. Eu não vou botar aqui nenhuma especificação em relação a requisito de versão do Terraform CLI em si. Não vou fazer isso. E vou só focar no provider realmente. Aqui no caso, vou vir aqui eu vou tirar, certo? Vou botar aqui uma string. E aqui eu tenho o bloco inicial, tenho o Terraform Settings, aí aqui eu tenho o Required Provider. Quando eu estiver utilizando o provider da DigitalOcean, o source vai ser esse carinha aqui, né, que é exatamente o provider que a gente está utilizando. A versão vai ser 2 para cima. E aqui é já a declaração do provider com as configurações, inclusive tem que passar aqui o token. O que é o token? O token ele é a chave que vai fazer a comunicação entre o plugin, o provider, com a minha conta do Cloud Provider, para saber que sou eu e que tem permissão para fazer as operações na minha conta. E para conseguir esse token, eu tenho que voltar na minha conta lá da DigitalOcean, vou voltar aqui e vir aqui, ó, na parte de configuração, aqui na parte de API, configurações é a parte de segurança, no caso aqui é em API, certo? E gerar um token, aqui ó, tem um token keys, eu vou gerar aqui um token, ok? No caso aqui eu vou botar aula iniciativa, ok? Tempo de expiração, no caso tem 90 dias, posso botar para não expirar, posso dar 30 dias. Vou botar aqui 30 dias, mas assim que eu terminar de gravar eu vou deletar essa chave.
Então, beleza, vou gerar aqui o token, ele vai gerar esse token aqui para mim, eu vou copiar, porque depois ele some, certo? Então, eu tenho que copiar aqui e vou colocar aqui no meu parâmetro aqui, né? Onde eu estou definindo o token da DigitalOcean. E agora, beleza, eu já consegui fazer aqui a comunicação, né, do meu projeto com o meu Cloud Provider, ok? Definido os providers, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que baixar, né, os plugins, tenho que baixar tudo que é necessário para conseguir aplicar o meu projeto. E para isso, eu tenho o comando que é o Terraform init. Ele vai inicializar o meu projeto, ele vai inicializar aqui os plugins, vai baixar os plugins necessários, vai pegar tudo que é necessário para aplicar essa infraestrutura que eu vou definir. Você vê que agora eu apliquei aqui, fiz o init, ele baixou aqui, ó. Esse aqui é o plugin, ó, da DigitalOcean, o provider da DigitalOcean, tá vendo? Aí aqui ele tem o lock, onde diz aqui qual é o provider, a versão, dá um hash, aqui, me dá aqui um hash, ok? Então, beleza. Tenho aqui agora tudo que é necessário para aplicar o meu projeto, certo? Mas aqui, por enquanto, eu não tenho nada, né? Eu não tenho nada aqui ainda para poder aplicar. Então, eu vou começar agora a declarar a minha infraestrutura. E a primeira coisa que eu vou fazer é declarar o meu cluster Kubernetes, já que eu quero subir um cluster Kubernetes. Então, eu vou criar aqui um bloco do tipo resource. E como eu quero subir um Kubernetes, eu tenho que voltar na documentação lá da DigitalOcean, meu provider, e colocar aqui, ó, quero o resource Kubernetes. Então, vem aqui, ó, Kubernetes. Aqui, ó, ele vai me mostrar Kubernetes Cluster e Kubernetes Node Pool. No caso, quero trabalhar com Kubernetes Cluster, quero criar um cluster. E ele me dá, ó, justamente um setup inicial para poder criar esse cluster. Então, vou copiar aqui, certo? E vou colar aqui no meu bloco de recurso. Até aqui, eu já até peguei o bloco inteiro. Vou pegar aqui o bloco inteiro e vou colar. Aqui no caso eu não vou botar full, vou botar K8S. Né? K8S é iniciativa. No caso aqui eu tenho que botar underscore. Iniciativa. O nome eu vou botar K8S iniciativa. No caso a região vai ser Nova York. Eu vou manter aqui a versão. Eu vou botar aqui o Node Pool vai ser default. No caso, 2 CPUs, 2 GB. Vou manter esse size aqui de máquina, não tem problema. 3 também. E aqui no caso, eu vou tirar esse tent que eu não vou utilizar. Certo? Então, beleza. Tá aqui a minha configuração inicial do cluster Kubernetes. Fabrício, é só isso para criar o cluster Kubernetes? Cara, é só isso. É criar aqui um bloco de recurso, definir qual é o tipo de recurso que eu quero criar, no caso vai ser um cluster Kubernetes, definir um nome para ele e passar aqui os parâmetros, no caso o nome, a região, a versão e aqui o Node Pool inicial, que no caso vai ser o default com o setup de máquina e a quantidade. Certo? Então, criado aqui, definida aqui a minha infraestrutura, eu vou lá e vou aplicar esse cara. Para aplicar, eu tenho um outro comando que vai ser o Terraform Apply. Aplico ele. Olha que interessante. Quando eu falo, olha, aplica essa infraestrutura, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar tudo que vai ser criado em relação a elementos no meu Cloud Provider. Ele fala, olha, vai ser criado aqui esse resource e aí vai me mostrando aqui, ó, outros campos que eu não determinei, porque eu não preciso, são default. Alguns só vão ser configurados depois que aplicar a infraestrutura, que são dados aqui, ó, o ID, qual o ID dele no Cloud Provider, qual é o endereço IP dele, qual é o kubeconfig, tudo isso eu só vou saber depois que o cluster estiver criado. Aí isso vai ser determinado em seguida. A versão,
aqui todos os dados, ele vai me mostrando o que vai ser criado. E ele, inclusive, me mostra aqui, ó, o plan, né? O planejamento é adicionar um recurso, não vai alterar nenhum recurso e também não vai destruir nenhum recurso. Então, você quer aplicar esse planejamento aqui? Quero. Então, eu dou um yes, dou um enter, e ele vai fazer todo o processo de criação do meu cluster, sem que eu tenha que entrar em interface web, sem que eu tenha que clicar em nada. É só declarando a minha infraestrutura e aplicando com Terraform. Graças ao provider, ele vai se comunicar direto lá, porque eu botei meu token, e ele vai se comunicar direto lá com o provider e vai fazer toda a criação. Esse processo demora um pouquinho, assim como lá na web demorou lá uns 5, 6 minutos, aqui vai demorar também. Bom, terminou aqui a criação, ó, levou 7 minutos e 30 segundos, mas se a gente for lá no painel da DigitalOcean e abrir aqui, tá lá, ó, o cluster Kubernetes criado. Aqui está criado 9 minutos atrás, né? Então, conseguimos aí criar a nossa infraestrutura. Mas não se trata só de criar a infraestrutura, eu também vou alterar a minha infraestrutura ali, caso seja necessário, né? Por exemplo, vamos dizer o seguinte, eu vim aqui, né, e... Putz, não gostei desse nome aqui. K8S Iniciativa, não gostei desse nome. Eu quero mudar esse nome, vou botar Iniciativa DevOps, certo? Vou colocar um nome mais apropriado. Tem que ter, uma coisa que tem que ter em mente é o seguinte, ó, uma coisa é o K8S aqui Iniciativa, que é o nome do recurso no projeto, aqui na declaração do código, certo? Sempre que você for referenciar esse recurso aqui, você vai utilizar esse nome aqui no projeto Terraform. E outra coisa é o nome do cluster lá na DigitalOcean, tá? Aqui eu, no caso, estou mudando o nome dele lá na DigitalOcean, ok? Eu vou mudar esse nome então lá. Para isso, novamente, vou executar aqui Terraform Apply, né? Ele vai fazer todo o planejamento. E olha aqui que interessante. Ele mostra aqui, ó, o que vai ser feito, ó. Vai ser atualizado e ele mostra o que vai mudar. Vai mudar de iniciativa para iniciativa DevOps. E ele mostra, ó, os atributos não vão ser alterados e o resultado do planejamento não vai adicionar nenhum recurso a mais, vai fazer uma alteração no recurso e não vai destruir nenhum outro recurso. Então isso aqui vai ser alterado. Ele não vai ter downtime aqui na infraestrutura, porque isso só vai alterar ali alguns parâmetros, no caso aqui o nome. Se eu aplicar aqui, né, ele vai fazer a modificação. Você vê que é até rapidinho, já foi lá, alterou, aqui ó, 0 adicionados, 1 alterado e 0 destruídos. Volto lá na minha infraestrutura, né, no meu painel aqui da DigitalOcean, vejo lá, mudou aqui o nome do meu cluster Kubernetes, certo? Mas agora eu vou fazer uma outra alteração, vou começar a fazer algumas alterações aqui, certo? Vou fazer uma outra alteração aqui, só que vai ser o seguinte, eu vou alterar aqui a configuração de máquina do Node Pool. Vou botar aqui de 2 vezes CPU, vou botar aqui no caso 4. Vou botar 4, ou melhor, de 2 GB de RAM, vou botar aqui 4. CPU vou manter. Vou salvar aqui e vou aplicar esse cara novamente. Terraform Apply. Vou aplicar. Olha que interessante, olha como é que já mudou a parada. Ele já veio aqui e falou, olha, vai ter alteração onde eu vou destruir e depois criar para trocar, né? Então, essa infraestrutura aqui que eu criei, ela vai ser trocada. Eu vou fazer um replace dessa infraestrutura. Isso significa que vai ter um downtime dessa infraestrutura. Eu vou destruir a infraestrutura atual e vou criar uma totalmente nova. Então, todas as configurações que eu tenho lá no meu cluster Kubernetes atual,
eu vou perder porque, cara, eu vou destruir tudo e vou aplicar novamente. Por isso que o Ansible ele é complementar ao Terraform, que você pode depois executar o Ansible para aplicar as configurações na infraestrutura, certo? Então, esse caso aqui ele vai ser recriado, e vai forçar aqui a troca. E, inclusive mostra o que força a troca, que é claro, a alteração do node pool. Estou aumentando aqui a capacidade computacional desse node pool. Aí, olha que interessante, ele mostra, tem um para adicionar e tem um para destruir. Você quer aplicar? Quero. Aí, ele agora vai fazer o replace. Se eu for lá no painel da DigitalOcean e atualizar, ele vai mostrar aqui para mim, ó. Opa! Deixa eu voltar aqui, Kubernetes. Vamos lá. Aqui, ó. Ele já deletou o antigo e agora está criando um novo cluster. Está aqui, ó, em processamento. Se eu vir aqui, ele está lá, ó, fazendo aqui a criação. E vai tentando aqui me mostrar o tempo. E aqui no painel também. Vamos esperar aqui o processo em que ele recria a infraestrutura para mim. Bom, aqui ele terminou, ó. Se eu voltar aqui para o meu projeto e olhar aqui o state, ele vai ter adicionado aqui mais recursos, ó. O cluster, aqui os dados da instância, aqui no caso o node pool, né, no caso com 2 nós aqui o caso default, e aqui embaixo eu tenho mais o node pool, que no caso é esse agora, o premium. E se eu ir aqui no painel administrativo, no terminal web, ele tem aqui, né, em recursos, ó, ele tem o default e agora tem o premium também. Então eu consigo alterar aqui a minha infraestrutura. Vamos agora fazer o seguinte, porque o que acontece? Aqui o meu projeto ele foi criado, mas tem alguns problemas aqui, né? Primeiro, meu token está aqui hardcode no projeto. E o meu projeto ele não está reaproveitável, né? Ele está todo hardcode aqui, eu tenho que botar tudo na mão, botei aqui tudo fixo no projeto. Agora eu quero tornar ele parametrizável. Por exemplo, o nome. O nome eu posso variar o nome. Posso variar a região, caso eu queira também. A versão eu posso deixar aqui definido fixo, node pool também, não tem problema. Mas alguns dados aqui, alguns parâmetros, eu posso parametrizar para gerar aqui um reaproveitamento, certo? E aí eu vou incluir as variables, né? Eu vou incluir aqui as variáveis. E para declarar um bloco de variável, eu venho aqui e declaro, ó, variable. Você vê que o plugin ajuda bastante aqui por conta desse autocomplete, certo? Então, eu vou criar aqui o DigitalOcean token, que vai ser aqui o meu token, né, de acesso da minha API. Vou criar aqui também, deixa eu copiar e colar, que eu também vou melhorar isso aqui. Eu vou botar assim, né, para ficar melhor. E eu vou adicionar aqui também o meu K8S name, vai ser o nome do meu cluster, e também a minha região. Região. Tá aqui em inglês mesmo. No caso, aqui a região também. Ok? Então, beleza. Criei aqui e agora eu vou ter que mudar, né, os valores aqui, os parâmetros que eu estou passando no meu projeto. Porque agora eu não vou utilizar esse valor aqui hardcode, eu vou utilizar o valor aqui da minha variable. Eu vou fazer só o seguinte aqui, eu vou comentar, né, esse valor que a gente vai utilizar, certo? Vou comentar aqui, vou comentar aqui. Daqui a pouquinho a gente volta neles para aproveitar esses valores definidos. E eu vou botar aqui, ó, var DigitalOcean token, var.k8s name e aqui var.k8
K8S região, certo? Vou pegar aqui a minha região. Beleza, então defini agora o reaproveitamento do meu projeto utilizando aqui variables. Mas agora eu tenho que determinar quais são os valores dessas variables. E para fazer isso, eu vou adicionar um outro arquivo aqui, que vai ser o terraform.tfvars. Certo? É o arquivo que vão ter as minhas variáveis. Esse arquivo, caso você suba esse projeto para um repositório, você não vai subir. Você vai deixar ele aqui local. Porque cada pessoa que for utilizar esse projeto vai ter o seu Terraform TFVars para definir ali as variáveis. Porque você pode compartilhar com alguém que vai utilizar outro nome, vai botar uma outra região, que com certeza vai utilizar um outro token de API, né, para se comunicar com a DigitalOcean. Então isso aqui vai mudar para cada um que for utilizar o projeto. Então coloco aqui o TFVars e agora eu defino aqui os valores. Eu venho aqui, boto igual, aí eu volto aqui, pego o valor, né, no caso aqui, vou colocar entre aspas, aqui, aí agora eu coloco o outro valor, vem aqui, K8S name, eu vou botar aqui o valor que vai ser o nome, pegar aqui já aspas, e já ir tirando aqui também, né, já ir tirando o que eu já defini. Aí beleza. Aqui eu vou botar a região, certo? E acabou que eu peguei aqui primeiro o valor, mas não tem problema. Vou botar aqui região, certo? Definir aqui, beleza? Deixa eu apagar aqui. E ok. Agora eu tornei o projeto reutilizável, certo? E também consegui aqui parametrizar com o TFVars, definindo aqui os valores. Agora, se eu aplicar, vamos dar uma olhada, Terraform Apply, se eu aplicar aqui, lá, não acontece nada, porque não teve nenhuma alteração. Se eu alterar aqui um valor, sei lá, vou botar aqui de volta iniciativa, que aí vai fazer um change, é um processo rápido. Lá, ele já vê, olha, mudou aqui novamente. Aí eu venho, yes, e vai lá e aplica. Então, se eu mudar aqui os valores, ele vai lá, identifica e vai aplicar as alterações. Por exemplo, quero mudar aqui a região. Para mudar a região, aí já é... caramba. Tá aqui. Botar a região, ele já vai falar, olha, vou ter que recriar esses caras, porque, você tá mudando a região. Aqui, vai destruir 2 e vai adicionar 2. Você quer fazer isso? Não, não quero. Aí vai cancelar. Eu venho aqui e volto aqui para 1. Beleza? Então aqui eu utilizei variables para justamente parametrizar aqui e tornar o meu projeto reutilizável. Mas agora faltou o seguinte. Eu agora preciso do kubeconfig. Eu não tenho aqui a definição de configuração para poder utilizar o meu kubectl aqui e fazer o deploy finalmente da minha aplicação no ambiente. E a gente falou anteriormente que eu tenho o output para fazer isso para mim, né? Então eu posso vir aqui, e botar aqui o output, né? Declarando aqui que vai ser o kubeconfig. Esse aqui é o meu kubeconfig, certo? Deixa eu colocar aqui certinho. Vai ser o meu kubeconfig. E agora eu tenho que definir o valor desse meu output aqui. Para definir o valor, eu tenho que pegar o campo corretamente, né, aqui na minha documentação da DigitalOcean. Vou vir aqui. Cadê? Deixa eu pegar aqui, kubeconfig, ele tá aqui, não, tá aqui em cima, cadê?
Tô no lugar certo? Kubernetes. Aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o kubeconfig. E no caso aqui, eu quero o raw config, que é justamente o conteúdo completo do meu kubeconfig file, do meu arquivo kubeconfig. Aí, no caso aqui, eu vou definir. Eu quero esse carinha aqui. Aí eu vou copiar. Vou tirar aqui as aspas. Botar assim, certo? Aí eu vou botar kube underscore config ponto 0 ponto raw underscore config, certo? Se eu aplicar esse cara agora, né, vamos ver o que vai acontecer. Terraform apply. Opa! Ah, olha que interessante. Ele me mostra que é um dado sensível. Pô, eu tô trabalhando com um dado sensível na minha infraestrutura aqui, porque o kubeconfig ele é um dado sensível. Então não é muito bom você fazer dessa forma aqui, utilizando o output, certo? Mas para você ver o funcionamento do output, eu vou colocar um outro cara aqui para a gente ver ele mostrando, certo? Vou pegar aqui. Então, a gente não vai utilizar ele para pegar o kubeconfig. Mas vamos dar uma olhada aqui no meu endpoint. Quero mostrar aqui o endpoint do meu projeto. Vamos ver aqui. Tá aqui, kube endpoint. Então, cuidado com o dado que você quer exibir, né, da sua infraestrutura. Pode ser que ele seja sensível e bloqueie. Cara, evita expor assim no output. Beleza. Endpoint. Beleza. Vamos aplicar aqui. Terraform apply. Ah lá. Ele só vai mostrar, né, o output. Beleza. Yes. Aí ele mostra aqui o output. Então, caso você queira exibir no resultado aqui do apply algum valor, você pode utilizar o output. Dados sensíveis, evita fazer dessa forma. Não usa o output, não. E caso você queira só ver o output, terraform output. Aí mostra só o output. Beleza? Pô, legal, Fabrício. Você me mostrou aí o output, beleza. Mas, cara, eu quero o meu kubeconfig. Para pegar o kubeconfig, nós vamos utilizar aqui um outro provider, né, e um outro resource aqui do Terraform, que vai ser o local file. Aqui, ó, no caso aqui, eu vou utilizar o provider local, e aqui na documentação eu tenho aqui, ó, o local file, que nada mais é do que um arquivo local. Então eu vou pegar o conteúdo do kubeconfig e colocar como um arquivo local na minha máquina. Então, vou pegar aqui, já copio aqui o exemplo, coloco aqui, local file, no caso aqui eu vou botar kube underscore config, certo? O conteúdo, eu vou pegar o conteúdo do meu recurso, deixa eu pegar aqui e fazer uma cópia, certo? Vou botar aqui. E aí eu vou tirar o endpoint, que não vai ser o conteúdo do endpoint, vai ser o conteúdo do kube underscore config ponto 0 ponto raw underscore config, certo? Bom, beleza. Então, vou pegar o conteúdo aqui e no caso aqui, né, eu vou colocar, né, o conteúdo num arquivo chamado kube config.yaml. Beleza? Coloquei aqui. Agora, vou aplicar terraform apply. Ah, olha aqui que interessante. Eu tô aqui criando adicionei aqui um resource, só que, cara, eu não dei aqui o init, né? Porque eu estou utilizando um outro provider. Então, eu tenho que utilizar aqui o terraform init novamente
para baixar ali o plugin, ó. Ele baixou aí o local, né? Se eu vir aqui agora, ó, eu tenho também o da HashiCorp, aqui também, ó, DigitalOcean, tem o local também. Não precisei declarar ali no projeto, né? Mas eu tenho que dar um init novamente para baixar ali o provider. Agora sim, ó, Terraform, apply, executo. Ah lá, ele vai criar um recurso a mais que vai ser o meu arquivo kubeconfig. Você quer? Quero. Vai lá, adicionou. Se eu for agora aqui no meu projeto, um ls, eu tenho o meu kubeconfig. Vou dar um cat aqui, kubeconfig. Ah lá, tem todos os dados de acesso ao meu cluster Kubernetes. Então agora eu posso vir aqui, ó, kubectl, get nodes. No caso, ele não está definido lá no meu arquivo de configuração no kubectl, eu tenho que passar aqui, kubeconfig, vou utilizar o kubeconfig.yaml, ah lá, consigo acessar o meu cluster. Agora o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui esse kubeconfig lá para o meu ponto cube/config. No caso, se você está usando o Windows, você vai copiar lá, você vai entrar no seu diretório, .cube, vai trocar o arquivo, copiando e colando, certo? Mas se você tiver no Windows, cara, utiliza o WSL, que é melhor. Agora, kubectl, get nodes, tá lá, eu consigo acessar numa boa. Então agora eu consigo aplicar o meu projeto. Vem aqui, cd, beleza. Agora eu vou no meu projeto, kubenews, K8s, beleza. kubectl, apply -f, deployment. Aplico, ele vai criar lá para mim, dou um clear, kubectl, get pods, tá criando para mim, kubectl, get services, tá criando ali também o IP externo para mim. Vamos executar aqui o watch, né? kubectl, ctl, get services e esperar ele trazer o IP. Bom, aqui ó, ele criou o IP externo já colocou o IP externo. Se eu abrir aqui no meu browser, botar o IP, tá lá, ó, minha aplicação rodando, agora utilizando a infraestrutura que eu declarei com o Terraform, certo? Então conseguimos aí criar a infraestrutura utilizando código, utilizando o Terraform e subir a aplicação para essa infraestrutura, esse cluster Kubernetes criado por ele. Acabou aqui? Não, não acabou. Por quê? Nós criamos tudo, certo? Mas agora está na hora de destruir, né? Eu quero tirar tudo que está lá da minha infraestrutura desse projeto. E para isso, deixa eu primeiro vir aqui. Para isso, primeiro eu vou fazer aqui o delete do projeto, kubectl delete -f, deployment, ok. Removi aqui o projeto, beleza. E agora eu vou vir aqui em infrascode, né, no meu diretório aqui, e vou executar o comando terraform. Opa, aqui o terraform apply. Terraform destroy. Dessa forma, eu vou destruir tudo que está lá referente a esse meu projeto Terraform. Ele vai falar, você quer destruir mesmo? Você vai destruir tudo, meu irmão. Vai detonar a parada toda. Você quer? Quero. Vem aqui, ele vai destruir tudo. Ó. Vai destruir o node pool e depois vai destruir o cluster Kubernetes. Destruiu aqui o kubeconfig também. Se eu abrir aqui, ó, meu kubeconfig já não está mais aqui, ó. Já não está mais o arquivo, porque eu destruí todos os recursos, inclusive o kubeconfig. Aí tá destruindo, já foi. Se eu tentar agora acessar o cluster, kubectl, get nodes, opa, aí tá começando a destruir, kubectl, get nodes, vamos ver, aí tá no processo de destruição ainda, mas em algum momento ele vai parar. Vamos ver aqui no terminal web primeiro.
Ainda está destruindo. Tá aqui, vamos ver. Ah lá, já não tá mais nada. Vamos ver. Get nodes. Ah lá, já começou a remover os nós. Daqui a pouco esse aqui também vai embora. Ah lá, já tá como not ready. Já tá começando ali a remover. Ah lá, já não tá mais acessando. Então, agora eu matei a minha infraestrutura. Então, conseguimos aí criar infraestrutura utilizando o Terraform, subir a aplicação e depois destruir a infraestrutura. Dá sempre uma olhada aqui nos seus recursos, ver se está tudo certo, ó, se tirou tudo aqui em Kubernetes. Dá uma olhada em networking, se tem algum load balancer ainda aqui. Dá uma conferida, tá? Porque se tiver aqui algum recurso, você vai continuar sendo cobrado. Então, terminou de trabalhar aqui com um cloud provider, já terminou de trabalhar com o que você estava fazendo, dá sempre uma conferida ali só para ver se não tem mais nada e para você ficar tranquilo em relação à cobrança, beleza? E aí, curtiu o Terraform? Mas deixa eu te falar uma coisa, de nada adianta construir a melhor aplicação, otimizar da melhor forma o ambiente, se você não sabe entregar essa aplicação de forma eficiente, certo? Portanto, na próxima aula, vamos entrar em uma parte importante da cultura DevOps, que é a automação de processos rotineiros. Vamos montar uma pipeline irada de CI/CD, ou seja, vamos fazer a integração contínua e a entrega contínua da aplicação. Quando implementada de maneira correta, a pipeline permite colocar suas aplicações em produção de forma automática, sem que o seu usuário fique sem utilizar o sistema, gerando um enorme valor na entrega de um produto. E agora, eu quero saber o que você achou dessa aula e se ficou alguma dúvida. Posta lá na nossa comunidade do Discord que eu vou ter o maior prazer de te responder. E não esquece de praticar bastante e fazer o desafio 3, que está logo aí embaixo no vídeo, beleza? E eu te vejo na aula 4.